Essa mensagem é andando em amor. Falamos dias atrás sobre, na sequência aqui desse estudo, andando em santidade, andando em unidade, e hoje falaremos andando em amor, nesse estudo que estamos fazendo desde o capítulo 1 dessa carta, e hoje, com a graça do Senhor, inauguramos o capítulo 5. Então diz o texto, vamos ler a palavra do Senhor: vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. Leia comigo: que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus. Portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês. Pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disto: jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Lê bem forte: não deixem que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai querido e santo, maravilhoso, obrigado. Gratos somos pela oportunidade e o privilégio de mais uma vez estarmos juntos como comunidade, louvando, adorando o Senhor como corpo de Cristo. Obrigado, ó Pai, pela Tua presença. Obrigado pelo Teu agir aqui, ó Pai. Creio que o Senhor está salvando, está curando, está transformando vidas aqui, ó Pai. Eu peço que através da Tua palavra sejamos tocados, impactados, ó Pai, convencidos do pecado, da justiça e do juízo, que haja cura através da Tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus. Eu peço que a Tua luz, a Tua sabedoria nos oriente agora, e nós repreendemos toda ação do inimigo contra a Tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém? Pode sentar por um momento. Glória a Deus. Então, mais uma vez, temos a oportunidade de estudar, analisar essa carta de Paulo à igreja que estava em Éfeso. E aqui no capítulo 5 ele continua uma sequência dando orientações práticas para nós cristãos, diretamente ali para Éfeso, e agora falando também a nós, a igreja contemporânea. Ele lembra algo maravilhoso aqui, que ele já mencionou lá no início, mas ele traz a memória dizendo: vocês são filhos queridos de Deus, filhos amados. Amém? Quem aqui entende que é um filho de Deus? Levante a mão. Amém? E o que nos torna filhos de Deus? O que a Bíblia nos fala sobre isso? A Bíblia diz em João capítulo 1 versículo 12 que todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador, todo aquele que o recebeu, recebe o poder de ser feito, recebe a autoridade de ser feito filho de Deus. Ou seja, não é algo automático, não é inato ao ser humano, muito embora todo ser humano seja criado, seja uma criatura de Deus. A filiação divina, ela vem mediante e através da obra de Cristo Jesus. É muito importante entendermos isto, porque a compreensão comum é que todos são filhos de Deus, mas não é isso que a Bíblia ensina. Por isso que Paulo diz: vocês são filhos queridos de Deus. Ele está destacando algo que não é comum a todas as pessoas. E pelo fato de sermos filhos queridos de Deus, filhos amados, ele diz aqui: vocês devem, podemos trazer para nós devemos ser como Ele. Olha que interessante. Algumas versões vão traduzir de forma literal: sejam imitadores de Deus. Olha que coisa interessante. Aqui ele diz sermos como Ele, que dá na mesma. É interessante que essa ideia de imitar a Deus, essa ideia de ser como Deus, você pode procurar, você não vai encontrar no Antigo Testamento. Não existia essa ideia de como assim imitar Deus, o Deus invisível, Deus sobrenatural, Deus que está acima de tudo e todos. Como imitar? Como assim ser igual a Deus? Isso era algo impensável.
Mas já no contexto do Novo Testamento, inclusive no contexto judaico, já se falava sobre isso, que é a escola inclusive de Paulo, que através das nossas atitudes, através das nossas palavras, nós podemos agir como Deus age, com bondade, com misericórdia, perdoando. Isso são coisas que nós fazemos, que podem ser tidas como imitação de Deus. Mas Paulo vai trazer aqui algumas coisas que nós não devemos fazer, que também são como imitar a Deus, é ser como Deus. Logicamente que isso num grau muito menor, como criatura que somos, mas nós temos um parâmetro, e o nosso parâmetro, alguns são muito do achismo, eu acho. Se for para achar alguma coisa, nós precisamos então ter um parâmetro. O nosso parâmetro não pode ser nossa cabeça, não pode ser nossa cultura, não pode ser nosso conhecimento. Nosso parâmetro tem que ser a palavra de Deus, se somos cristãos. Se não é cristão, ok, cada um vai seguir um parâmetro. Mas o cristão, até por uma questão de coerência, ele tem um parâmetro que é a palavra, é a Bíblia, é Cristo Jesus. Então Paulo está trazendo aqui para esses homens, essas mulheres, um lembrete de que, por sermos filhos amados, filhos queridos, isso é algo maravilhoso, algo transformador. Isso gera vida, gera paz, gera alegria, isso gera perdão dos nossos pecados, somos purificados, temos acesso ao Pai, começamos a fazer parte da família de Deus, como vimos semanas atrás. Fazemos parte do corpo de Cristo, da igreja cujo fundamento é Cristo Jesus. A igreja que está edificada sobre o fundamento que é Cristo Jesus, o alicerce dos apóstolos e profetas, e cada um de nós está sendo edificado nesse grupo, nesse corpo, nessa comunidade. Então isso é algo maravilhoso, e nós não podemos deixar de entender dessa forma. E por sermos filhos queridos de Deus, devemos imitá-lo, devemos ser como Ele. Ele vai trazer aqui no versículo de número 2, o seguinte parâmetro, aliás, a seguinte orientação: que a vida de vocês, ou seja, que a nossa vida seja dominada pelo amor. É interessante que é a terceira vez aqui na carta que Paulo faz referência a andar de alguma forma, no original. Ele vai falar lá no capítulo 4, versículo 1, que nós devemos andar em unidade, ou viver em unidade, conforme a expressão, porque a ideia de andar, caminhar, fala de hábito, fala de um estilo de vida. No capítulo 4:17 ele vai falar novamente sobre andar agora em santidade, não como os gentios que andam conforme a própria mente, a própria forma de compreender o mundo. Pela terceira vez ele vai trazer a ideia de andar de alguma forma, traduzida aqui como viver. Então vai dizer, ou ser dominado, caminhar, andar em amor. Então a nossa vida como filhos amados, ora, se nós recebemos o amor do Pai, é compreensível que alguém que não receba amor tenha dificuldade ou não consiga transmitir amor. Pensa comigo. Agora, alguém que recebe de fato o amor do Pai, esse tem condições, tem a capacidade de transmitir o amor do Pai, porque ele tem algo que ele recebe do Pai. Faz sentido para você? Sim ou não? Então, se você não consegue transmitir o amor, alguma coisa está errada. Por sermos filhos amados, filhos queridos, é interessante a expressão que ele usa. Existem duas palavras para filhos no grego, e a palavra que ele usa aqui, João vai usar nas epístolas, é traduzido por filhinhos. É um filho amado, é um filho único, porque Deus ele nos ama, cada um de forma única, como se fôssemos únicos. O amor de Deus por nós é algo que nós não temos como compreender. E dessa forma nós então devemos ser a nossa vida dominada, orientada, devemos caminhar, andar em amor, assim como. Agora, que tipo de amor é este? Ele traz um exemplo. Que tipo de amor? Porque alguns vão confundir amor com paixão,
Alguns vão confundir amor com romantismo. Alguns vão confundir amor com ideologia. De que amor é esse? Porque lá em João capítulo 3, versículo 16, diz que Deus amou o mundo de tal forma que deu o seu Filho, o seu único Filho. Então perceba que até aquele momento só havia um Filho, um único Filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então o próprio Deus se faz carne, conforme João capítulo 1, versículo 14, vem até nós e habita entre nós, se entrega por nós. Então existe uma forma de amor específica que Paulo está se referindo. Ele vai dizer assim: da mesma forma como Cristo nos amou. E como que Ele nos amou? Ele deu a vida por nós, como uma oferta. Tem gente que não gosta do assunto oferta, né? Mas Cristo se deu por nós como uma oferta, literalmente. Ele se entregou por nós. Essa é a forma de amor. Diz aqui: uma oferta de aroma, de perfume agradável, e como sacrifício que agrada a Deus. Essa expressão, para quem já leu o Antigo Testamento, o Êxodo, o Levítico, Números, essa expressão, uma oferta de cheiro agradável, um sacrifício de aroma suave, agradável a Deus, essa expressão tem a ver com os sacrifícios e ofertas que eram feitas no Antigo Testamento. Ou seja, quando o animal era morto, como uma demonstração de arrependimento, identificação do pecador com aquele animal, e aquele holocausto era queimado, se colocava então incenso, aroma, porque a carne queimada, ela muitas vezes não tem um cheiro agradável, mas havia inclusive um incenso específico que Deus determinou, até os ingredientes, era colocado ali para que houvesse um cheiro suave e agradável. Jesus Cristo, nós sabemos, o sacrifício dele, conforme Hebreus muito bem declara e demonstra, ele representa todos os tipos de ofertas e sacrifícios demonstrados, ordenados, feitos no Antigo Testamento, e foi feito uma vez só, de forma perfeita por nós. Então, aos olhos do Pai, aos olhos do Senhor, é algo agradável, tem um cheiro, um aroma agradável. Isso faz muita diferença. Naquele contexto, as pessoas não tinham muitas vezes o acesso, ou mesmo a cultura de banho como nós temos. Estamos falando de Oriente Médio. Então algo cheiroso, algo agradável, um perfume agradável, algo que se destacava, não era algo comum. Mesmo a pessoa que tomava banho não tinha acesso a perfume, ela se lavava. Então realmente o sacrifício de Cristo, essa entrega aos olhos de Deus, é algo que se destaca. E essa é a forma que nós devemos amar, uma forma onde nós nos entregamos. E aí onde começa a dar problema, porque nós não queremos nos entregar, nós não queremos viver o que a Bíblia fala que devemos viver. Nós não queremos morrer para nós e viver para Deus. Mas como filhos amados, só nos resta o caminho da morte, da entrega sacrificial ao Pai, crendo que a vida dele tomará conta de nós. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, Jesus ensinou, vai perdê-la. Mas aquele que entregar a sua vida, receberá a vida verdadeira. Amém? Esse é o Evangelho. Então Paulo continua dizendo o seguinte, trazendo aqui algumas formas de mal, das quais nós devemos nos abster, abandonar, porque o amor a Deus tem a ver com obediência. Abra sua Bíblia comigo, não desmarque Efésios, abra comigo em João capítulo 14. Versículo de número 15. Aqui nesse grande discurso de Jesus para os seus discípulos, um pouco antes de se entregar por nós, ele vai falar
sobre o fato que dele ser o caminho, a verdade, a vida, que ninguém chega ao Pai a não ser por ele. Ele vai explicar acerca do Espírito Santo, mas chama a atenção o versículo 15, que ele diz assim: Jesus continuou: se vocês me amam, olha interessante o se aqui, né? Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Perceba que o amor a Cristo está condicionado a algo, que não é perfeição, não é uma religião, não são rituais, mas o amar a Cristo também não está ligado a palavras, ou a canções, ou a planos e desejos. Amar a Cristo está ligado à obediência. Se vocês me amam, obedeçam os meus mandamentos. Amém? Passa pela obediência. E Ele não exige nada de nós pelo qual Ele não tenha passado. Aqui em João ele vai dizer aos discípulos: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, eu venci o mundo. Ele demonstra que pelo poder do Espírito Santo nós podemos vencer o mundo. Então quando ele fala de obediência, se vocês me amam, vocês guardam, obedecem os meus mandamentos, ele mesmo dá o exemplo, porque ele obedeceu ao Pai, conforme está escrito em Hebreus, até a morte de cruz. Ele foi obediente até o fim, até o fato dele se entregar por nós na cruz, por obediência. Então nós temos um exemplo a seguir. Quando ele diz: siga-me, tome a sua cruz e siga-me, é andarmos conforme o exemplo que ele deixou para nós. E não por acaso ele deixa também para nós o Espírito Santo, para nos ensinar todas as coisas acerca dele e nos capacitar com poder, não para ficarmos fazendo coisas mirabolantes ou sinais e maravilhas para os outros ficarem impressionados, mas um poder para imitarmos a Cristo Jesus e fazermos e vivermos como ele viveu. Amém? Quem está entendendo aí? E aí nós começamos a perceber o quanto que muitas vezes a religiosidade estava bem longe de Cristo, bem longe do parâmetro que é o Evangelho. Então ele vai dizer aqui no versículo 3 e 4: vocês fazem parte do povo de Deus, ok? São santos, separados para Deus. Nós, o corpo de Cristo, que cremos no Senhor, entregamos nossa vida a Ele, fazemos parte do povo de Deus. Portanto, olha só, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Achei muito interessante aqui, porque Paulo, como veremos em outras cartas, ele sempre traz uma lista de virtudes, sempre não, várias vezes ele traz uma lista de virtudes, mas também algumas listas de pecados, sempre listas exemplificativas. Mas aqui é interessante que ele trabalha 3 pecados, 3 condutas. E é interessante porque a carta de Efésios, aos Efésios, como nós já vimos em outras oportunidades, ela tem muitas referências à Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Fala da obra do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Presta atenção nisso, por favor. E não é à toa que ele traz então 3 aspectos da maldade humana. Quando nós falamos em maldade, é interessante nós tirarmos da mente aquela ideia que mal é fazer mal para outra pessoa, que isso também é mal, óbvio, mas muitas vezes o nosso parâmetro de bondade e maldade é muito raso. A maldade é fazer qualquer coisa contrária à vontade de Deus, simples assim. Maldade não é necessariamente violentar alguém, isso é maldade, por óbvio. Mas quando eu faço algo contrário à vontade de Deus, ainda que ninguém saia prejudicado, ainda que estejam me aplaudindo pelo que eu estou fazendo, ainda que eventualmente isso agrade alguém, isso é maldade, porque é algo contrário à vontade de Deus. Isso que muitos não entendem. Mas nós temos aqui então a imoralidade sexual. Eu quero falar um pouco sobre esses 3. A indecência, algumas traduções vão trazer como impureza, e a cobiça, que veremos também, ela é chamada de idolatria. E é interessante porque dentro dessa ideia da Trindade, a imoralidade sexual, ela vai contra a pessoa de Deus, porque Deus criou o homem e criou a mulher com o propósito de serem um e multiplicarem.
Mas o que vem a ser imoralidade sexual? É qualquer conduta sexual que fuja disso. Por sua vez, a impureza ou a indecência, como está aqui, ela faz uma referência direta ao Cordeiro de Deus, sem defeito, puro, que se entregou por nós, Cristo Jesus, completamente puro. Toda impureza nos afasta dele. Por sua vez, a cobiça, que é a idolatria, veremos, faz uma referência diretamente à obra do Espírito Santo, porque ele nos dá gratuitamente, ele entrega a nós gratuitamente os dons do Espírito, o fruto do Espírito, ele ministra gratuitamente. Certa vez Simão, vendo Pedro, conforme Atos registra, fazendo milagres, prodígios e maravilhas, Simão era um mago, ele chega para Pedro: olha, quanto que você cobra aí para me ensinar a fazer isso aí? Porque isso é interessante que você está fazendo. E aí Pedro repreende ele, falando: olha, pega o teu dinheiro e guarda, porque você está totalmente corrompido por Satanás. Porque o que é de Deus, o que é do Espírito Santo é gratuito. Amém? Amém? Jesus disse: se vocês receberam de graça, vocês vão passar de graça. Então a cobiça, ela vai contrária à ação do Espírito Santo. Mas o que seria isso? Vamos lá. Quero ler alguns textos com você. A palavra traduzida por imoralidade sexual, em algumas versões mais antigas, muitas vezes por adultério, é a palavra grega porneia ou pornia, de onde vem, por exemplo, pornografia. E como eu disse, ela se refere a qualquer tipo de conduta sexual, ou mesmo pensamento, que saia fora do parâmetro. Qual que é o parâmetro bíblico? Abra comigo a sua Bíblia lá no Gênesis, capítulo de número 1. Gênesis, capítulo de número 1. E aqui nós começamos a perceber o quanto a nossa cultura, ela é pós-cristã. Antes de Cristo, por óbvio, a cultura do mundo era pré-cristã. Não havia os valores cristãos ou judaico-cristãos. Por um tempo, o Ocidente e parte do Oriente foi muito influenciado pelos princípios judaico-cristãos, bíblicos. Mas hoje nós vivemos uma era pós-cristã, onde os valores bíblicos não estão mais determinando as leis, as modas, culturas, artes e por aí vai. Mas vamos do básico. O que seria então essa imoralidade? Qualquer conduta sexual que saia desse parâmetro. Qual o parâmetro? Olha só, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 26, vai falar da criação. É interessante porque Gênesis talvez seja o livro mais ridicularizado, mais atacado, mais combatido em toda a palavra. Mas sem o Gênesis você não consegue entender a Bíblia, porque a base é o início. Jesus pregou sobre Gênesis, ele fez referência a Abraão, a Jacó, a Noé, a Adão. E às vezes até a própria igreja ensina errado, né? A historinha de Noé. Não é a historinha de Noé, é o fato histórico de Noé. O próprio Jesus pregou sobre ele, pregou sobre Sodoma, Gomorra. Jesus pregou o Gênesis. E aqui diz assim no versículo 27, assim Deus, 26, aí ele disse, ou seja, Deus: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Assim Deus criou os seres humanos, Ele os criou parecidos com Deus, Ele os criou homem e mulher. Perceba então que Deus criou o homem para dominar, os seres humanos para dominar, né? Ou seja, homem e mulher para juntos dominarem a criação. Criou a imagem, ou seja, parecidos com Deus, e criou homem e mulher, e os abençoou, ou seja, determinou que eles prosperassem como? Tenham muitos e muitos filhos,
espalhem-se por toda a terra e a dominem. Ele vai continuar falando do domínio sobre a criação. No capítulo 2, por sua vez, ele vai detalhar essa criação do homem e da mulher. No versículo 18, dizendo assim: depois o Senhor disse: não é bom, diga comigo, não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Uma ajudadora, uma auxiliadora, conforme a tradução. Nós já vimos dias atrás que a palavra aqui é Ezer, que é a mesma utilizada a Deus, quando nós pedimos a ajuda de Deus. Então a mulher é essa ajuda. Mas é interessante, porque na narrativa da criação, quando Deus ele termina aquele período chamado de dia, o primeiro dia, ele vai dizer: e viu Deus que era bom. Segundo dia, e viu Deus que era bom. Terceiro dia, e viu Deus que era bom. A primeira vez que a Bíblia vai falar de algo que não é bom, presta atenção. A primeira vez que a Bíblia vai falar de algo que não é bom, e a Bíblia fala muito de coisas que não são boas aos olhos de Deus, o parâmetro é sempre Deus, tá? Primeira vez que a Bíblia traz algo que não é bom, é o fato do homem não estar junto com a mulher. Olha que interessante isso. Então Deus faz alguém, não do pó da terra como o homem foi feito, mas faz alguém do próprio homem. E depois que o Senhor Deus formou da terra, vai dizer o 19, vai continuar sobre o trabalho de Adão, deu nome aos animais. Versículo 21, então o Senhor Deus fez com que o homem caísse num sono profundo. Enquanto ele dormia, Deus tirou uma de suas costelas, fechou a carne naquele lugar. Dessa costela o Senhor formou uma mulher e a levou um homem. Então o homem disse: olha só que interessante, agora sim, esta é carne da minha carne e osso dos meus ossos. Ela será chamada de mulher, porque Deus a tirou do homem. Algumas versões vai dizer, ela será chamada varoa, porque foi tirada do varão. No hebraico vai dizer que ela é a Ishá, porque ela foi tirada do Ish. Quando traduz português mulher, homem, fica meio sem sentido, né? Mas Ishá, porque veio do Ish. Varoa, porque veio do varão. Certo? Então, há essa unidade. É por isso o versículo 24 que diz que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua mulher, e os dois se tornam uma. Olha só, o propósito do Senhor com o homem e com a mulher é que os dois se formem uma só carne, ou uma só pessoa, de tal forma que tanto o homem como a mulher andavam nus e não se envergonhavam. Havia unidade, intimidade entre eles. Então, o que seria imoralidade sexual? Qualquer coisa que fuja disso. Deus criou o homem e a mulher, fato. Nós ministramos, por exemplo, no currículo Hombridade, que até nisso o papel do pai é fundamental. Porque o homem ele tem o cromossomo XY, né? A mulher tem o cromossomo XX. E biologicamente quem determina a identidade, se é homem ou se é mulher, é o homem. Porque o papel de ministrar a identidade ao filho ou à filha é do homem. E como nós aprendemos no currículo Hombridade também, a maior desgraça que nós vemos hoje em dia é a ausência de paternidade. Por isso que o mundo está o caos. Talvez por isso você é ferido, porque você não teve pai, um pai ausente, um pai que abandonou a família, um pai que não foi pai, um pai abusivo. Ou quem sabe você seja órfão de um pai vivo. Não é à toa que existe esse trabalho maligno, porque Deus é identificado como pai. Mas Deus então cria o homem e a mulher com um propósito. Inclusive na nossa confissão de fé, muitos aqui estudaram a confissão de fé, agora no curso para novos membros, em toda a igreja. No ponto 3 diz assim, dos 12 pontos: cremos que Deus criou as pessoas à sua imagem, conforme a sua semelhança, homem e mulher os criou, com o propósito de juntos. Então há um propósito na criação do homem e da mulher, juntos, não disputando, não criando rixa, mas juntos, como uma só pessoa, mediante o casamento, que é outra coisa hoje ridicularizada, distorcida. O casamento entre homem e mulher, multiplicarem-se e exercer autoridade sobre a criação, para que o Senhor seja glorificado. É o que nós cremos com base na palavra.
Paulo vai dizer: vocês, como filhos amados de Deus, devem andar em amor. E como exemplo, nós temos Cristo Jesus, que se entregou por nós. No próprio capítulo 5, mais à frente, ele vai falar do casamento. Quem já fez curso de casado aí sabe que o homem deve amar a mulher como Cristo amou a igreja e se entregou por ela até a morte. A mulher deve se submeter ao marido, mas isso será assunto de outro momento, se Deus permitir. Então a imoralidade, ela sai disso. E no contexto de Éfeso e do Novo Testamento, uma cultura pré-cristã, esses valores eram ignorados ou desconhecidos. Assim como hoje na cultura pós-cristã, também estão sendo ignorados ou esquecidos. Alguns outros textos que eu gostaria que você lesse comigo acerca disso. Vamos pegar Levítico, capítulo 18. Passei um pouquinho pela Bíblia. O Senhor cuida de nós e nos ensina com graça e misericórdia. Diz o versículo 22 de 18: nenhum homem deverá ter relações com outro homem. Deus detesta isso. E vai além, olha que interessante. Abra comigo em Deuteronômio 22. Versículo 5 de Deuteronômio 22. As mulheres não podem usar roupa de homem, nem os homens usar roupa de mulher. O Senhor nosso Deus detesta as pessoas. Olha só que isso aqui, como que é forte e é contrária à nossa cultura, à nossa forma de vermos a palavra. Diz aqui que o Senhor nosso Deus detesta ou abomina pessoas que fazem isso. Logicamente, quando falamos de roupa de homem e mulher, ali o que Deus, se você pegar o contexto, Ele está ensinando sobre confusão. Não pode haver confusão. Quando alguém olha um homem, tem que saber que é homem. Quando alguém olha uma mulher, tem que saber que é mulher. Ah, calça é roupa de homem? Depende da época da história que você vive. Hoje não é. Agora existe calça masculina e existe calça feminina, por exemplo. Sim ou não? Agora eu tenho que olhar para o homem e saber que ele é homem. Eu tenho que olhar para a mulher e saber que ela é mulher. Não pode haver confusão. É simples assim. É simples. E quando sai disso, a Bíblia diz que Deus abomina, detesta. Não é à toa que Jesus precisou morrer por nós, para que sobre ele estivesse o pecado da humanidade. E as pessoas acham que o pecado é somente matar, estuprar, roubar. Tudo que sai do parâmetro do propósito de Deus é pecado. É mal, é maldade, a mentira, o engano, a desonestidade. Estamos falando aqui das condutas sexuais por enquanto. Como filhos amados de Deus, nós precisamos amar, andar em amor como Deus, como Cristo se entregou por nós. Você está disposto a se entregar por Cristo? A matar a sua vontade? Porque quando nós falamos de conduta sexual, isso vai de encontro à nossa vontade. Sim ou não? Sim ou não? Quantos de nós está preso na pornografia? Se pegar o celular aí, fazer um checklist no celular aí, é só pornografia. Os TikTok da vida, os Instagram. Quantos de nós não são casados e têm relação sexual? Ah, mas está tudo bem. Não está, meu irmão. Não está tudo bem. É pecado, é simples assim. Se eu sou cristão, tem um parâmetro, que é a Bíblia. Ah, se eu não sou cristão, ok. Cada um tem o seu parâmetro. Vivemos hoje num país livre, e o próprio Deus nos dá essa liberdade. Agora, como cristão, tem um parâmetro, que é a Bíblia. É simples. Deus criou o homem e a mulher para ser uma só carne, multiplicar. Olha que interessante como a nossa cultura está longe da cultura. Eu estava falando isso essa semana. Se um casal tem um filho, esse casal multiplicou? Sim ou não? Lógico que não. Ué, quanto que é 1 vezes 2? 1 vezes 2 é quanto?
2. Se tem um filho, multiplicou? Sim ou não? Se teve 2 filhos, multiplicou? Multiplicou por 1, né? 1 vezes 2 é 2, sim ou não? Quer dizer, para começar a multiplicar, 2 filhos. Hoje quem tem 2 filhos é criticado, sim ou não? Aliás, quem tem filho antes dos 30 já é criticado, sim ou não? A nossa cultura, amados, ela é totalmente fora, contrária ao que a Bíblia ensina. Isso desde a década de 60 começou esse trabalho maligno, essa libertinagem. Isso não é coisa de agora, a esquerda de agora, não, meu irmão. Isso é coisa de, começou em 60, 70, 80. Lá no livro Homem ao Máximo, vai dizer assim: o Edwin Cole estava tomando café com a família e a filha dele tocou no assunto que ele ficou assim, chocado. Ela falou: papai, você não sabe que os pecados sexuais serão o maior problema da igreja? Na década de 80. Quem aqui já era nascido em 80? Levanta a mão. A maioria nem era nascido. E tem gente achando que é de agora, é moderno. Que moderno, que contemporâneo. E o negócio vem comendo pela beirada. Vem comendo, vem comendo, vem comendo. E as pessoas vão, tudo ok, está certo. Abra a Bíblia comigo em Romanos capítulo 1. Não há nada de novo debaixo do sol. Eclesiastes já escreveu sobre isso. Romanos capítulo 1, versículo 18. A partir do versículo 18, Paulo está trazendo uma compreensão aqui acerca da maldade, da culpa da humanidade, da nossa culpa. Ele vai dizer o seguinte no 18: do céu Deus revela a sua ira contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas, que por meio das suas más ações não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Ele vai falar então dessa rebelião que existe no coração do ser humano, de todos nós. E ele vai chegar na seguinte conclusão aqui, olha. Versículo 22. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Em vez de adorarem ao Deus imortal, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. No 24 diz: por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos. Olha só, por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles, para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Imagine um pai que entrega o seu filho aos desejos do seu coração. Uma criança, deixa a criança fazer o que ela quiser. Quanto tempo essa criança vai durar? Não, mas deixa mesmo assim, largar. Pega a criança aí que está começando a andar. Minha filha, ela sobe nisso aqui se deixar. Não sei como, quando você olha ela já está em cima. Parece que teletransporta. É essa aqui mesmo, tá? Não deixa. Vou entregar os desejos do coração dela. Ela quer subir, suba. Você acha que essa criança vai durar quanto tempo? Não, ela achou no chão, quer comer, coma. Deixa os desejos do coração dela. Quanto tempo você acha que essa criança vai durar? Quantos dias? Deus, conforme a rebelião do ser humano, chega um ponto que Deus entrega os seres humanos aos desejos do coração deles mesmos. Não é o capeta que age, não. É o próprio desejo da pessoa. Para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorar e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Você pode dizer amém? Amém. Por causa dessas coisas, ou melhor, versículo 26, por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas. Hoje a gente pode chamar de direito de ser feliz, né? Eu tenho o direito de ser feliz. Pois até as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza.
E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão uns pelos outros. Homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmos o castigo que merecem por causa dos seus erros. E como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem. Estão cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, briga, mentira, malícia, caluniam e falam mal uns dos outros. Têm ódio de Deus, são atrevidos, orgulhosos, vaidosos, inventam maneiras de fazer o mal, desobedecem aos pais, são imorais, ou pornós, de porneia, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Sabem que o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem essas coisas merecem a morte, mas mesmo assim continuam a fazê-las, e pior ainda, aprovam os que fazem as mesmas coisas que eles fazem. Paulo está escrevendo aos Efésios: nós somos filhos amados de Deus. Quem é filho amado de Deus aqui? Então nós devemos andar em amor. Mas que amor é esse? É o amor que se entrega, como Cristo Jesus se entregou, como oferta e sacrifício. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 5. Então ele vai dizer que nós não devemos, ou melhor, que nós devemos nos abster da imoralidade sexual, da impureza ou indecência e da cobiça. Ainda falando da imoralidade sexual, a porneia, 1 Coríntios capítulo 6, capítulo 5, Paulo escrevendo à igreja que estava em Corinto. É tão interessante, amados, estudar. Um dia Deus vai permitir a gente estudar essa carta. Corinto era tenso. Não é à toa que tem os corintianos até hoje. Era tenso. Você sabia que entre os gregos havia um verbo, é verdade isso, havia o verbo corintiar, que significava ir para a balada mesmo, para virar certo? Era encher a cara, promiscuidade, tipo, vou farrear, né, para não falar outra coisa aqui, corintiar, é verdade. Corinto era uma cidade muito grande, e era um porto. Aí quem já passou por porto, cidade que tipo Santos, que é porto, sabe que o negócio é complicado. E lá não era diferente, era pesado lá. Não é à toa que Paulo ele vai escrever bastante sobre isso. Aqui no capítulo 5, ele vai dizer, versículo 9. Entendeu? Na outra carta que escrevi a vocês, eu recomendei que vocês não tivessem nada a ver com gente imoral, por nós, tá? Eu não quis dizer que neste mundo vocês devem ficar separados dos pagãos que são imorais, avarentos, ladrões ou que adoram ídolos, pois para evitar essas pessoas vocês teriam que sair do mundo, certo? Então não é para a gente virar o santarrão aí que ignora as pessoas na rua, não é isso que Paulo está falando. Mas o que ele quer dizer com se apartar desse tipo de gente? Versículo 11: o que eu digo é que vocês não devem ter nada a ver com ninguém, olha só, nada a ver com ninguém que se diz irmão na fé, mas é imoral, é avarento, adora ídolos, é bêbado, é difamador ou ladrão. Ou seja, aquela pessoa que está no meio cristão, se diz irmão e não abandona essas condutas. Com gente assim vocês não devem nem comer uma refeição. Olha que interessante. Afinal de contas, eu não tenho o direito de julgar os que não são cristãos. Deus os julgará. Mas será, olha que pergunta interessante, mas será que vocês não devem julgar os seus irmãos na fé? Será que nós não devemos julgar? A Bíblia fala para não julgar. Cuidado, vai ler a Bíblia. Jesus ensinou a não julgar com parâmetro distorcido, de forma hipócrita, condenando a atitude do outro que eu também tenho. Mas eu preciso analisar a conduta das pessoas que se dizem cristãs, que estão no mesmo corpo, no mesmo barco que eu.
Porque a corrente, presta atenção nisso, a corrente é tão forte quanto o elo mais fraco. Se tem um elo fraco, todos os demais podem ser inquebráveis. Basta um elo fraco. Então eu tenho que analisar com quem eu estou andando. A Bíblia diz que eu preciso observar com quem eu ando. Diz o texto, como diz as Escrituras Sagradas: expulsem do meio de vocês esse homem imoral. Ele está citando Deuteronômio. Então o julgamento que eu faço não é aquele julgamento hipócrita de ficar procurando defeito nas pessoas, mas eu percebendo que alguém se diz irmão na fé, cristão, e não muda de conduta, eu preciso confrontar essa pessoa, ajudá-la. Mas se ela endurece o coração e não quer permanecer, eu vou aplicar o que está lá em Mateus 18, que Jesus ensinou. Trata essa pessoa como um publicano, alguém que precisa de Deus, porque ela não tem Deus. Eu não vou abandoná-la, mas eu sei que de Deus ali não tem nada. É muito sério isso, amados. Quem está entendendo o que é sério, diga amém. É interessante que no capítulo 6, versículo 9 também, vai dizer assim, ó: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Ele vai dizer algo aqui, ó: não se enganem. Fala para o teu irmão, não se engana, meu irmão. Ora, se ele está escrevendo para não nos enganarmos, é porque nós podemos nos enganar sobre essa questão. Ele está dizendo, versículo 9: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Mas quem que é mau? O esqueleto, o coringa, né? Fazem planos malignos para dominar o mundo. Esses são os maus, não é verdade? É o político que você não gosta, né? Isso é mau, né? Não, amados, mau é aquele que não faz a vontade de Deus. É simples assim. É simples. Porque se você for procurar no parâmetro mal, ninguém é mau. Vai no estabelecimento penal e começa a fazer uma entrevista ali. Você é mau? Eu não. Os irmãos da segurança pública sabem, né? Esses opressores vivem tirando a liberdade das pessoas, né? Vai lá e pergunta: não, eu não só roubei, não sou mau não. Mau é o cara que matou, isso aí é mau. Vai no cara que matou e pergunta se ele é mau. Não, é que você não sabe, eu matei, ó, mas mal mesmo é quem estupra. Esse é mau. Aí você conversa com o estuprador, você é mau? Não, você não sabe a minha história, eu sou mau. Agora, mal mesmo é quem sequestra, tira a pessoa de casa, leva embora, esse é mau. Aí você vai conversar, e assim, ninguém é mau. Quando a Bíblia diz que todos nós somos maus. Está entendendo, sim ou não? Todos nós precisamos da graça e da misericórdia de Deus. Todos nós, sem exceção. Aqui a nossa hipocrisia taxa, né, pecados. Faz uma tabela de preço, né? Mas no versículo 9 ele vai dizer: vocês sabem que os maus não terão parte no reino de Deus. Não se enganem, pois os imorais, ou seja, os que praticam a porneia, os que adoram ídolos, os adúlteros, os homossexuais, os ladrões, os avarentos, os bêbados, caluniadores, assaltantes, não terão parte no reino de Deus. Agora eu acho interessante o versículo 11. Leia comigo bem forte, vamos lá? Alguns de vocês eram assim. Glória a Deus. Alguns ali eram idólatras, alguns ali eram avarentos, alguns ali eram roubadores, alguns ali eram homossexuais. Mas, diz o texto, mas foram lavados do pecado, aleluia, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Você pode dar um glória a Deus? Não é à toa que a palavra pecado, ela não faz mais parte do vocabulário das pessoas, porque só existe uma solução para o pecado, que é o arrependimento e abandonar. Ao invés de pecado, as pessoas têm problema. Então o camarada, ele está no adultério, ele vive é casado, aí tem um outro relacionamento, todo enrolado. Aí ele vem para pastor, eu estou com um problema. Meu irmão, qual que é o problema? Vou te ajudar. O que está acontecendo? Você vai pensar que a pessoa está procurando emprego, né? Está com dificuldade financeira, né? Está com um filho doente, é um problema, né? Isso é problema, sim ou não? Não, o cara está no pecado.
Meu irmão, isso não é problema, isso é pecado. E pecado só tem uma forma de lidar. Ah, mas eu estou com um problema aí, eu não consigo abandonar a pornografia. Não, meu irmão. Então, o primeiro ponto para abandonar é você entender que isso não é um problema, isso é pecado. Mas na nossa cultura não existe mais pecado. O que é pecado na nossa cultura? Fala alguma coisa que é pecado. Não tem mais pecado. Tudo pode. Está tudo certo. Tem uma justificativa, tem um porquê, tem uma causa, tem toda uma elaboração. Paulo escreve: alguns de vocês eram assim, glória a Deus, mas foram lavados do pecado, separados para pertencer a Deus e aceitos por Ele por meio do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito do nosso Deus. Amém? E nós poderíamos continuar aqui falando, por exemplo, em Gálatas capítulo 5, vai falar dos frutos da carne. Colossenses capítulo 3, vai falar a mesma coisa e vai dizer assim: nós éramos dominados por essas paixões, esses desejos maus. Deve fazer parte do nosso passado. Para encerrar essa parte, abra comigo em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Aqui ele traz vários conselhos práticos aqui, mas me chama a atenção o versículo de número 4. Ele vai falar para lembrar dos presos, lembrar dos que sofrem, receber as pessoas, ser hospitaleiro. Mas o versículo 4 ele traz algo acerca do casamento. Ele vai dizer assim, que o casamento seja respeitado por todos. Por quê? Porque o casamento foi instituído por Deus. É a primeira instituição de Deus. A primeira instituição que Deus criou. Deus criou um homem, criou uma mulher, falou: vocês vão se unir e vão multiplicar. Foi a primeira instituição. Por isso que o casamento ele é invencível. Porque o próprio Deus foi quem criou o casamento. Não vi nenhum amém, nem um glória a Deus. Você percebe o quanto o casamento não tem valor mais para nós. Vou dizer de novo: o casamento ele é invencível, porque foi o próprio Deus quem criou o casamento. Amém? Não é algo cultural. A forma de celebrar, a cerimônia, isso é cultural. Mas a instituição, Deus quem criou. Ele vai dizer aqui no versículo 4 que o casamento seja respeitado ou honrado por todos, e que os maridos e as esposas sejam fiéis um ao outro. Olha só, Deus julgará os imorais, ou seja, os pornós, e os que cometem adultério. Ou seja, o imoral é uma coisa, o que comete adultério é outra. Não que adultério não seja imoralidade, mas são coisas específicas, porque a imoralidade é tudo, qualquer tipo de conduta sexual que fuja desse parâmetro. E o adúltero, com certeza. Então perceba que a Bíblia trata com muita seriedade a questão do casamento. Quando questionaram Jesus acerca do divórcio, ele falou: olha, não foi assim que Deus fez no início. Se existe divórcio, é por conta da dureza de coração do ser humano. Deus criou o homem e a mulher para serem uma só pessoa e multiplicarem. Novamente ele cita o Gênesis. Voltando para Efésios capítulo 5. Então ele nos diz que somos filhos queridos de Deus e por isso devemos imitá-lo, ser como Deus. A nossa vida deve ser dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, ou seja, um amor sacrificial, um amor de entrega, de abandono daquilo que desagrada ao Pai. Por fazermos parte do povo de Deus, não pode ter nenhum tipo de imoralidade sexual. Aí depois ele vai falar da indecência ou a impureza, algumas traduções vão trazer. Existem pecados e pecados, são sem fim. Dependendo da formação que nós temos, a gente bate muito na questão sexual, mas vamos tirar a parte sexual. Qualquer outro tipo de pecado é impureza, é defeito aos olhos de Deus. O cordeiro que era entregue como sacrifício a Deus devia ser sem defeito.
Fofoca é defeito. Amados, tem coisa que misericórdia é o tal do fofoqueiro. A gente trabalha com os homens. É triste ele ver homem fofoqueiro, hein, cara? É triste. Me perdoa as mulheres, mas parece umas tia véia conversando. Eles conversam, isso fala mal de todo mundo, é futrica daqui, futrica dali. Impureza. Desonestidade. Impureza. Ira. Impureza. Jesus foi entregue como um cordeiro puro, sem defeito. Não pode haver em nosso meio. A impureza nos coloca em oposição a Cristo. E como fazer em relação a isso? Abra sua Bíblia comigo na primeira carta de João, capítulo 1. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 1. Versículo 7. Diz assim: porém, se vivemos na luz, como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros. Detalhe, aqui novamente o termo é andar. Se andarmos na luz, talvez você conheça essa expressão aí de versões mais antigas. Se andar, tem até uma canção, né? Se andarmos na luz. O andar é viver, é uma conduta, é um hábito. Então, se vivermos na luz como Deus está na luz, se andarmos na luz como Deus é luz e está na luz, então estamos unidos uns com os outros, amém? Como corpo de Cristo estamos unidos, amém? Ele vai dizer o seguinte: e o sangue de Jesus, ou seja, se nós andarmos na luz, o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa ou nos purifica de todo o pecado. A impureza é tudo aquilo que me torna inapto aos olhos de Deus, me torna inapto para ser entregue a Ele. Mas se eu me arrepender, se eu clamar a Jesus, o sangue dele me limpa, me purifica de todo o pecado. A imoralidade é a porneia, a impureza é a cafarsia, algo que não é puro. A cafarsia. Cafarsia é puro. A é negativa. Não é puro. A cafarsia. Precisamos buscar em Cristo Jesus a pureza, amados. Pureza na mente. Pureza nas palavras. Pureza nas ações. Cristo Jesus, Ele se entregou para que nós, pelo sangue dele, sejamos limpos, purificados, amém? Como filhos amados de Deus, precisamos. E por terceiro ele vai falar da cobiça, pleonexia, a cobiça que é idolatria. E por que a cobiça é idolatria? Porque o objeto da cobiça, seja um objeto, seja uma pessoa, se torna centro da vida e toma o lugar de Deus. A cobiça, ela é o contrário do amor. O texto não fala que nós devemos viver dominados pelo amor, sim ou não? Sim ou não? A cobiça não tem a ver com dinheiro, tá, amado? Porque às vezes, não, eu estou tranquilo com dinheiro. Não é disso, é muito além. É muito além. Quantos cobiçam comida?
Quantos cobiçam açúcar? Quantos cobiçam séries, entretenimento? Aquilo se torna um ídolo na vida da pessoa, destrói a vida da pessoa, rouba o tempo da pessoa. Cobiçam relacionamentos. No currículo Hombridade a gente aprende que o amor busca a satisfação do ser amado, mas a cobiça, ela busca a própria satisfação à custa dos outros. Pessoas cobiçosas no trabalho, passa a rasteira em quem for preciso para se dar bem no trabalho. Isso é cobiça, isso é idolatria. Isso é contrário à ação do Espírito Santo, que gratuitamente derrama sobre nós poder, dons, frutos. Pessoas cobiçosas. O nosso coração tem que estar livre, limpo de todo e qualquer tipo de cobiça. O egoísmo levado ao grau extremo. E nós vivemos o egoísmo hoje, amados, que ninguém mais tem noção de comunidade. As pessoas não têm noção de comunidade. Desde uma coisa simples como nós não conhecemos nossos vizinhos, desde outras coisas como eu cuido da minha vida e faço da minha vida o que eu quiser. Não interessa se vai prejudicar quem está ao meu redor. Já ouviu falar meu corpo, minhas regras? Quem já ouviu falar isso? Não interessa, sou eu. Isso se alastra muito, muito, muito forte nos dias atuais. E Paulo já escreveu a Timóteo: nos últimos dias os seres humanos serão egoístas. Isso é contrário a Cristo Jesus, a ação do Espírito Santo. Isso é contrário a viver dominado pelo amor. Egoísmo. No mundo pré-cristão, a criança não tinha valor algum. Pesquise a maioria das culturas. O idoso não tinha valor algum. É peso morto. Larga. Você já viu muitas culturas indígenas que são assim, né? Vão comer, o homem come primeiro, se sobrar, a mulher come, se sobrar, a criança come. Isso é pré-cristão, é cultura pré-cristã. Um homem é assim, egoísta. Eu primeiro. Aí vem Jesus falando que das crianças é o reino de Deus. Porque criança, meu irmão, é isso mesmo. Dá trabalho, despesa, cuidado, mas é bênção de Deus. A nossa cultura diz o quê? Não, é estorvo. Se der, depois dos 40, 45, se eu não tiver mais nada para fazer, né, já venci na vida, estou milionário, já viajei o mundo todo, agora eu vou, quem sabe, talvez, porventura, ter um filho. Esse é o mundo que nós vivemos, amados. Filho é estorvo, é problema, é caos, é confusão, ninguém quer. Jesus tinha um ministério com mulheres. Leia os evangelhos. As mulheres, havia mulheres que sustentavam o ministério de Jesus financeiramente. Quando Jesus aparece ressurreto, ele aparece primeiro para duas mulheres. E caso você não saiba, naquela época, o testemunho de duas mulheres não tinha valor nenhum. Se duas mulheres aparecessem no tribunal para falar: nós vimos a ele matando ela, isso não tinha valor legal nenhum. Nada, não valia nada. O cristianismo, com Paulo, que o mundo fala que é machista, vai falar do valor da mulher. Lê as cartas de Paulo, lê as saudações de Paulo, que ele fala das mulheres que o recebiam, que cuidavam da igreja, eram líderes na igreja, diaconisas. Você sabe quem foi Priscila? Juntamente com Áquila, recebeu Paulo, pregou e mostrou Cristo Jesus para Apolo. Alguns vão dizer que ela que escreveu Hebreus, mas as pessoas vão na modinha: a Bíblia é machista. A Bíblia deu dignidade à mulher, dizendo a mulher é uma ajudadora. Da mesma forma que Deus ajuda, a mulher ajuda o homem.
e os dois são uma só pessoa, e um não anda bem sem o outro, porque não é bom que o homem viva sem a mulher. Amém? A Bíblia é machista. Não conhece a Bíblia, não conhece contexto, e nem quer saber que é só o seu eu. Só o seu eu. Liberdade, liberdade. E hoje nós temos aí, Mato Grosso do Sul é líder em feminicídio no Brasil. E a violência contra a mulher só aumenta, só aumenta, só aumenta. Pleonexia, cobiça, egoísmo extremo. Se nós somos filhos amados de Deus, nós precisamos andar em amor, e no amor não há cobiça. Quem entende isso, diga amém. Ele vai dizer, não é adequado aos santos, diz aqui, os santos no caso, os filhos de Deus, não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. O que ele quer dizer com isso? Não que a gente ignore esses assuntos, mas isso não pode ser comum, fato, entre nós. E partindo para o encerramento, ele vai dizer muito claro no versículo 5 e 6, que não há herança para aqueles que não entendem isso. Diz o texto, fiquem certos disso, jamais receberá uma parte no reino de Cristo, jamais. É interessante porque é a única vez que Paulo vai se referir ao reino de Cristo e de Deus. Ou ele fala do reino de Cristo, ou ele fala do reino de Deus. Ele usa uma expressão especial aqui para chamar a atenção. Fiquem certos disto, jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, pornos, indecente, ou seja, impura, ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Fica claro isso. E é tão claro que ele vai dizer no versículo 6: não deixe que ninguém engane vocês, porque nós nos deixamos enganar. Como eu disse, o diabo vai batendo, 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 e pega no cansaço. Meu irmão, não vem com essa aqui, não me pega no cansaço. O que é certo, o que é errado, não adianta. E nós temos que ser assim. Fala para o teu irmão, não deixa o pecado te pegar no cansaço. É simples. Olha, não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas. Não seja enganado. Conversas tolas, é interessante aqui essa expressão, são palavras vazias, palavras sem valor. Palavras, lembrando que Jesus é a palavra, amém? Amém? Ele é a palavra, conforme João capítulo 1 nos ensina. Mas as pessoas têm dado ouvido a enganadores, conforme Paulo escreve a Timóteo, ouvindo aquilo que lhe agrada, tendo coceira nos ouvidos, ouvem aquilo que agrada. Amados, não podemos nos deixar enganar com conversas vazias. Ou seja, o que é uma conversa vazia? É uma conversa sem conteúdo bíblico, sem base na palavra de Deus. Presta atenção nisso. Satanás tentou Jesus por 3 vezes, sim ou não? Sim ou não? E o que Jesus fez para repreender Satanás? Por 3 vezes ele disse, está escrito. E Jesus cita o livro preferido dele. Por 3 vezes ele vai citar, citando a palavra de Deus, não com conversa tola, não com conversa vazia. Satanás chegou na mulher, fez uma conversinha na cabeça dela, ela foi enganada. O homem não foi enganado, o homem pecou porque quis, mas a mulher foi enganada. Paulo escreve que o homem foi pecador, ele decidiu. A mulher foi enganada com a conversa tola vazia da serpente. E a mesma expressão é usada aqui: ninguém engane vocês. Não caia em conversa, meu irmão. Não caia em conversa.
Se alimente com a palavra de Deus, com a palavra que é verdadeira. Não cai em conversa vazia, amém? Pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá. Olha só, é por causa disso: imoralidade sexual, a impureza, a cobiça, que é a idolatria. Por causa dessas coisas, a ira de Deus cairá. Na verdade, no original, o verbo aqui está no presente. Ela cai, ela está caindo. Porque quando nós lemos lá João, vai dizer que Jesus não veio para julgar o mundo. Sim ou não? Sim ou não? Jesus não veio para julgar, veio para salvar. E quando nós lemos os versículos seguintes, vai dizer assim: por quê? Porque o mundo já está julgado. O mundo já está julgado, ele jaz no maligno. Eu preciso entregar minha vida ao Senhor Jesus para ser tirado desse contexto do mundo, aos olhos de Deus. O mundo já está julgado, o mundo jaz no maligno. Então, ao dar ouvido à palavra de Deus e não a conversas vazias, palavras vazias, eu saio desse contexto. Agora, por causa desse contexto, a ira de Deus ainda cai, ela cairá, está caindo sobre os que não obedecem a Ele. Literalmente, presta atenção aqui, o texto diz: sobre os filhos da desobediência. Uma expressão hebraica, usada por Paulo aqui, apesar de estar no grego, um hebraísmo. Isso é muito importante você entender. Filhos da desobediência são os desobedientes. Por isso que Jesus é o Filho de Deus, porque Ele é Deus. E filhos da desobediência, eu quero encerrar te fazendo a pergunta: você quer viver, agir como um filho querido, amado de Deus, ou como um filho da desobediência? Essa é a pergunta para todos nós aqui hoje. Eu vou viver como um filho querido, porque ele diz no versículo 1: vocês são filhos queridos de Deus. E ele termina dizendo que a ira de Deus está sobre os filhos da desobediência. A porta larga dá na ira de Deus. A porta estreita é o caminho da vida. Filho amado de Deus ou filho da desobediência? Só a gente pode determinar isso, ninguém mais. Porque a obra já foi feita, completa, perfeita na cruz. Quem está entendendo, diga amém. Se você quiser orar comigo, fique de pé. Não é